a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos. Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos. Há mais de 20 anos eu estou pastoreando. E esta palavra, eu preciso muito dela na minha vida nesta noite. Porque eu vou ministrar a vocês, eu sou o primeiro necessitado. E antes de nós iniciarmos o culto, eu estava orando, eu falei, Deus, eu preciso desta palavra na minha vida. E eu gostaria que você também desejasse essa palavra na sua vida. Como se alguém que deseja um copo de água num calor intenso. Como alguém que deseja um prato de alimento depois de trabalhar um dia exaustivo, aquela fome grande. Eu gostaria que você desejasse esta palavra na sua vida, porque eu desejo esta palavra na minha vida hoje. E eu creio que Deus vai manifestar o Shekinah dele nesse lugar. Amém. A palavra Shekinah não está na Bíblia. A palavra Shekinah significa a presença manifesta de Deus. Deus se faz presente, onde 2 ou 3 estiverem, Deus se faz presente. Mas nós não queremos tão somente a presença de Deus, nós queremos a manifestação Amém. Da presença de Deus. Sabe aquela pessoa que visita você, chega na sua casa, senta, não conversa, não fala nada, e você gostaria que aquela visita fizesse alguma coisa, que aquela visita te abraçasse, que aquela visita te desse atenção, que aquela visita interagisse com você. Nesta noite nós precisamos. Eu preciso que Jesus, vivo, ressurreto, está aqui, interaja na minha vida, na sua vida. É fundamental, é necessário, para que não saiamos daqui do jeito que entramos, para que não ouvimos a palavra de Deus e essa palavra não aconteça nada com as nossas vidas. Então nós precisamos do Shekinah, a presença manifesta de Deus. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 13. Marcos capítulo 10, versículo 13. Evangelho de Jesus Cristo escrito por Marcos, capítulo 10, 13. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Começa a lição linda, maravilhosa, a lição tremenda dos pais que levam os seus filhos para Jesus. Os pais levam os filhos para Jesus, para que Jesus os toque. Recebemos a nossa netinha nos visitando, e os pais, uma criança de 1 ano e poucos meses, ela tem um contato com a Bíblia, com figuras. E o vovô todo coruja perguntando assim, Bela, cadê o Adão? E ela mostrava com o dedinho o Adão. Cadê a Eva, Bela? Ela mostrava. E a cobra? Ela mostrava a cobra. Bela, como é que a cobra faz? Olha, isso com o avô coruja é coisa linda demais. Ela está tendo contato com a palavra de Deus. Então, no versículo 13, nós temos os pais fazendo algo fundamental, algo extremamente importante e necessário, que é levar os filhos, as crianças, para Jesus. Ter um contato com a fé em Cristo Jesus. Lá no versículo 13, trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos repreendiam. É muito interessante isso, que algumas vezes as crianças, elas são impedidas. Ou alguém olha torto para as crianças que estão na igreja fazendo alguma coisa, ou alguém reprova algumas coisas que as crianças estão fazendo, e as crianças começam a entender que a igreja é um lugar muito ruim, um lugar que não é bom de estar. Deixamos muitas vezes de investir no lugar que as nossas crianças precisam ser trabalhadas, discipuladas, ensinadas. Algumas vezes, em algumas igrejas, o pior lugar é o lugar onde ficam as crianças, que deveria e deve ser o melhor lugar, o lugar mais bem trabalhado, mais bem enfeitado, mais bem equipado, é o lugar onde nós temos que levar as nossas crianças.
Isso nos faz lembrar que ganhamos um data show para usar no ministério infantil para tornar a atividade das nossas crianças algo atrativo. Então nós precisamos, os pais e as mães, precisam investir nesse contato de levar o seu filho, não importa a idade, a um relacionamento com Cristo Jesus. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse: deixe vir a mim os pequeninos, não os embaraçais, porque dos tais é o reino de Deus. Quando a igreja metodista, que ministra a ceia para a criança, algumas vezes é criticada, porque como que a criança vai discernir o pão e o vinho? Nós dissemos, a criança ela tem discernimento se nós dermos o discernimento a ela. Se a Liana, com 1 ano e meio, já sabe quem é o Adão, quem é a Eva, com quem entrou o pecado através de uma serpente, já faz até o barulhinho da serpente. Como é que nossas crianças não entendem, não compreendem que o vinho é o sangue de Jesus e o pão é o corpo de Jesus? Nossas crianças entendem, e muitas crianças tomam a ceia com mais temor e reverência que muitas pessoas adultas que têm todo o discernimento. É impressionante. Os discípulos dele, deixe vir os pequeninos a mim, porque deles é o reino dos céus. Como é que nós podemos impedir que uma criança tome a ceia? Como é que nós podemos impedir que a criança tome, impedir que uma criança tenha acesso ao meio da graça? Precisamos sim orientar as nossas crianças. Precisamos sim gerar nelas o entendimento do que elas estão fazendo, o que representa o pão, o que representa o vinho. Deixe vir a mim os pequeninos, que não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. É o sentimento da singeleza do coração da criança, que nós precisamos ter. A inocência da criança, a pureza da criança, a alegria da criança. Um brincar como criança. Tem muita adulto que deixou de brincar e a vida ficou muito chata. Ficou muito monótona a vida sem brincar. E você e eu precisamos brincar. Recordei agora do pastor Armando, que tem filhos adolescentes. Ele está expert em banco imobiliário e outros jogos para com adolescentes. É muito interessante isso. Muitos pais estão se desdobrando para brincar com seus filhos, mas Deus deseja que nós sejamos eternas crianças no nosso coração. Em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços, impondo-lhe as mãos, as abençoava. Nós estamos impossibilitados de orar, impondo as mãos sobre as pessoas por causa da contaminação. Mas você não está impedido de orar pelo seu filho, impondo as mãos sobre ele. Você não está impedido de orar pelo seu marido, impondo as mãos sobre ele. Você não está impedido de orar, impondo as mãos sobre a sua esposa. Você não está impedido de orar, impondo as mãos sobre o seu neto, sobre a sua neta, sobre o seu irmão, que você tem um contato diário ali com ele. Você não está impossibilitado de pôr as mãos sobre a pessoa da sua família. E esse toque de mãos de Jesus, que eu nesta noite preciso, eu neste dia preciso de um toque das mãos de Jesus sobre a minha vida. Existem momentos cruciais nas nossas vidas que nós precisamos do toque de Jesus. Aqui, Jesus tomou as crianças para abençoá-las. E no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 41, quando Jesus entra na casa de Pedro e a sogra de Pedro está com uma enfermidade, Marcos 1, 31, então se aproximou, tomou pela mão e a febre a deixou, passando a servi-la. Versículo de número 30, a sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então aproximou, tomou pela mão e a febre a deixou. Eu preciso de um toque das mãos de Jesus sobre a minha vida. Pastor, você está com febre? Não, mas eu preciso. Eu necessito
de um toque de Jesus sobre a minha alma, sobre os meus olhos, sobre os meus ouvidos, nos meus lábios. Eu preciso da mão de Jesus sobre a minha vida. Muitas enfermidades sinalizam pela febre. O ano passado eu tive um problema de pneumonia e me deu muita febre. E ao chegar no hospital, disseram: pastor, existe uma pneumonia que não está dando febre. Quando vê, o pulmão já está todo tomado. Precisamos de um toque, a mão de Jesus. Eu estou com um irmão que teve vários AVCs, o meu irmão mais velho. Ele está precisando de um toque de Jesus, restaurando. Talvez você conheça alguém que está precisando da mão de Jesus porque está com alguma enfermidade física, alguma enfermidade emocional. É porque a nossa alma precisa do toque de Jesus, trazendo alegria, trazendo ânimo, disposição, coragem, intrepidez. Eu preciso da mão de Jesus sobre a minha vida, trazendo revelação, trazendo sabedoria. Sabe o Alzheimer, que é um problema de neurônios? Um toque da mão de Jesus na mente, organizando os pensamentos. Um toque de Jesus. O toque de Jesus. Em Marcos 1, 41, aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos. Este homem estava precisando desesperadamente da mão de Jesus. E aí meu Deus, eu estou desesperadamente precisando da mão do Senhor sobre a minha vida. Aproximou-se dele um leproso, rogando de joelhos: se quiseres, pode me purificar. O leproso sabia que Jesus tem poder. Não é que Jesus tinha poder, não, Jesus tem poder para tocar em nós, para tocar nos nossos filhos, para tocar no nosso empreendimento, para tocar aquele que está embaraçado e desembaraçar. Jesus tem poder e nós precisamos desta mão de Jesus, abrindo a porta que eu não consigo abrir, fechando a porta que eu não consigo fechar, a porta dos desejos carnais. Eu preciso da mão de Jesus, fechando a porta da tentação que me leva a fazer coisas que depois eu me arrependo e tenho que pedir perdão. Preciso da mão do Senhor. Jesus, profundamente compadecido, porque Ele está vendo a necessidade da pessoa. Isso me faz lembrar Ana em Samuel, que chora na presença de Deus e diz: Deus, me tira essa esterilidade. Aquela oração, aquele choro de quebrantamento, de necessidade, de desespero de Ana. Aqui está o leproso. Jesus profundamente compadecido. Querido, quando Deus olha, quando Jesus olha para você e vê o seu desespero, isso me faz lembrar um testemunho de um caminhoneiro no curso Casados para Sempre. Estava com a sua família descendo a serra para Paranaguá e ele dormiu no volante e a carreta com contânia caiu no acostamento. Na hora que ele acordou, a carreta estava caindo no acostamento, tinha caído no acostamento, ele só falou assim: salva Jesus! E puxou o volante, a carreta voltou para o asfalto do jeito que ela estava, não tombou. Ele disse: foi Deus que colocou a sua mão. Deus é o Deus do livramento. E se Deus não livra, tem propósito. Porque Deus algumas vezes não nos livra, e se Ele não nos livra, Ele tem propósito. Jesus olha para aquele leproso, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero que fique limpo. No mesmo instante ele desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Talvez você precise de um toque na sua mente, nos seus pensamentos, que são pensamentos de derrota, que são pensamentos negativos, ruins, pensamentos de morte, pensamentos que geram tristeza na sua vida, pensamentos que tiram a tua esperança. A mão de Jesus tocando naquilo que está causando dor, sofrimento, desesperança. O toque de Jesus. O toque de Jesus maravilhoso, que acontece lá em Marcos
capítulo 5, e aqui nós temos uma diferença, não é Jesus tocando na pessoa, é a pessoa tocando em Jesus em Marcos 5, 28, a mulher com fluxo de sangue, a mulher com hemorragia, a mulher que gastou tudo que tinha para resolver o seu problema de saúde, e ela vai tocar em Jesus. Ela disse, porque dizia, se eu apenas tocar as vestes, ficarei curada. E para tocar em Jesus precisa ter fé, acreditar. Nesta noite você precisa acreditar que Jesus vai tocar em você. Nesta noite eu preciso acreditar que Jesus vai tocar na minha vida. Nesta noite eu preciso acreditar que eu posso tocar em Jesus, porque dele vem virtude. E logo lhe se estancou a hemorragia, sentiu que o corpo deve estar curada do seu flagelo. Ela tocou em Jesus. Ela saiu de casa intencionalmente, e eu quero tocar em Jesus. Eu quero que Jesus toque na minha vida. Sejamos intencionais no nosso tempo de oração, sejamos intencionais no nosso relacionamento íntimo com Jesus, sejamos diretos, objetivos com Jesus. Jesus opera este milagre na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos. Jesus opera este milagre na minha vida profissional, Jesus opera este milagre na minha vida espiritual. Jesus abre o entendimento, me dá sabedoria, sejamos diretos com Ele. Esta mulher foi muito direta, é isso que eu preciso dele. A filha de Jairo, que todos diziam que estava morta, e isso é muito importante, é porque alguns sonhos morreram. E o Senhor Jesus precisa tocar nos teus sonhos e dizer assim, meu filho, minha filha, comigo nós somos capazes de realizar este sonho. Sonhos que morreram. Jesus entra no quarto daquela jovem, juntamente com seus pais, Lucas 5, 41, tomando pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. É o pó, ressurreição, de restauração. Aleluia. Eu preciso de um toque do Senhor no meu ouvido, curando a minha audição. Eu preciso de um toque do Senhor Jesus curando o meu coração. Eu preciso de um toque do Senhor Jesus no meu pâncreas, curando a diabetes. Eu preciso do toque do Senhor Jesus curando os meus rins. E a minha pressão arterial, eu preciso do toque de Jesus. Eu preciso do toque de Jesus na minha mente. E aí você pode pegar aí qualquer órgão do corpo que não está funcionando legal, que não está bem de funcionamento, e fala, Senhor, toca aqui, Senhor. Toca com fogo abrasador e tira essa infecção, essa inflamação. Tira essas dores, toca nessa coluna que está torta, desviada, toca nesse bico de papagaio, toca aí, Senhor, tira, arranca aí, Senhor. Precisamos, irmãos, do toque do Senhor. Que morreu, que precisa do toque do Senhor, restaurando. Mas olha que toque lindo do Senhor Jesus, lá em Mateus 6, versículo de número 41. Marcos 6, estamos no livro de Marcos 6, 41. É o toque da multiplicação. É a primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus vai fazer. Porque tem a segunda multiplicação na sequência de Marcos 6, 41, depois Marcos 8, vai ter a segunda multiplicação, porque o nosso Deus é o Deus que toca multiplicando. Naquilo que nós olhamos e dizemos assim, tem tão pouquinho, sabe? Quando você faz um almoço, convida umas pessoas e começa a vir mais pessoas do que você fez de comida.
Ah, irmãos, você começa a orar. Oh Deus, multiplica, está na tabela. E cada vez que chega mais um, e vem mais um, porque o irmão traz um cunhado, que traz o primo, que traz a esposa do primo, que traz a filha do primo. E aí o negócio vai enchendo e você vê que aquilo é comida que você fez. Toque da multiplicação. É como você pegar o seu salário no final do mês e ver aquele pouquinho que sobrou, tirando todo aquele monte de desconto. E você pega aquilo e fala assim: Senhor, eu preciso do toque da multiplicação. Talvez o toque da multiplicação do pouquinho de amor que você tem pela sua esposa, a multiplicação do amor que você tem pelo seu marido, pelo seu filho, pelo seu irmão, pela sua sogra, um pouquinho de amor que você sente pelo seu vizinho, por alguém que te persegue, por alguém que te humilha, por alguém que te rejeita, e Deus está dizendo assim: eu preciso que você o ame para que você possa perdoar. E aí você fala assim: Deus toca multiplicando, eu preciso da sua mão multiplicando. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou e partiu e deu aos discípulos para que distribuísse por todas, e todos os repartiram também os 2 peixinhos. O toque da multiplicação. O que nesta noite você precisa que Deus multiplique? O toque do Senhor. Nós temos a segunda multiplicação de pães em Marcos 8. Mas tem um outro toque que eu também preciso, que está em Marcos 7. Marcos 7, 32. Então trouxeram um surdo e gago, e lhe implicaram, e suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando a multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e tocou a língua com a saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. O toque nos nossos olhos para abrir os nossos olhos, irmãos. Coisas que nós não estamos conseguindo enxergar. Estamos vendo, mas não estamos enxergando. Esse toque nos nossos olhos, esse toque nos nossos ouvidos, porque nós estamos escutando, mas não estamos ouvindo. É impressionante isso. Quantos maridos estão escutando o murmúrio, a tristeza do coração da esposa, estão escutando, mas não estão ouvindo? Quantos pais estão escutando o sentimento dos filhos de distanciamento, de falta de um carinho, de um abraço, estão escutando, mas não estão ouvindo? Quantas esposas carentes estão falando, os seus maridos estão escutando, mas não estão ouvindo? Precisamos do toque do Senhor Jesus nos nossos ouvidos, para ouvir a queixa, a necessidade do pobre, do necessitado, para ouvir aqueles que realmente estão precisando do nosso auxílio, da nossa ajuda. Precisamos do toque do Senhor nos nossos olhos, nos nossos ouvidos. Eu e você precisamos do toque do Senhor. O Senhor Jesus tocou num esquife, ressuscitou um jovem que a mãe estava perdendo o seu filho. Tinha perdido o seu filho tinha morrido, lá em Lucas 7,14. Jesus purificou, e quando tocou o leproso, Jesus tocou na sogra de Pedro, Jesus tocou na visão e tocou nos olhos e nos ouvidos daquele homem. Jesus restaurou a audição, restaurou a visão. Jesus tocou nas crianças. E eu preciso do toque de Jesus na minha vida. Desesperadamente eu preciso da mão de Jesus sobre a minha vida. A mão de Jesus sobre a minha vida para me guiar. Me guiar. A mão de Jesus para me sustentar.
me curar. A mão de Jesus para me dar sabedoria. O toque da mão poderosa de Jesus sobre a minha vida, para me livrar de todo o mal que vem sobre a minha vida. A mão de Jesus, que é o único que é capaz de alargar a minha tenda e me prosperar financeiramente. Eu preciso da mão de Jesus que multiplica. Multiplica, Senhor. Na obra da construção da casa pastoral, a gente vai estar constantemente orando. Deus, multiplica esse cimento. Multiplica isso aqui, Senhor. Multiplica essa ferragem, Senhor. Perguntei para os pedreiros quanto que nós construímos com esse caminhão de pedra ali. Vamos chegar no respaldo, pastor. O que é respaldo? É a altura de laje da casa, aleluia, glória a Deus. E Deus vai multiplicar. Porque nós cremos na mão do Senhor. Você crê na mão do Senhor? Você crê que o Senhor nesta noite quer tocar na sua vida, no seu coração, na sua alma? Quem que precisa de um toque da mão do Senhor tirando tristeza? Tirando a rabugice. Tem muita gente rabugenta, sisuda, gente que não dá um sorriso, gente que não tem alegria no coração, gente que não tem felicidade de acordar e dizer assim: muito obrigado, Deus, nós temos grandes conquistas para fazer hoje, nós temos grandes desafios para enfrentar, nós temos grandes batalhas para vencer. Senhor, eu estou agradecendo ao Senhor. Quantos não precisam de um toque? De renovação, de ânimo, de coragem. Quantos precisam de um toque arrancando a covardia, o medo, a vergonha? Irmãos, eu preciso do toque do Senhor. Estávamos em Juazeiro do Norte, numa campanha de evangelismo. A nossa coordenadora, a mão do Senhor era sobre ela. E ela disse assim para nós: missionários, estão prontos para a batalha? Parecia uma pessoa assim, tipo sargento mesmo. Missionários, vocês estão prontos para a batalha? E nós, sim, estamos prontos. É porque nós vamos tomar aquela lan house em assalto. Ela falou: desse jeito, nós vamos ganhar tudo aqueles jovens que estão naquela lan house para Jesus. Vocês estão preparados para nós entrar lá? E nós entramos nisso. Entrando na house, parando todo mundo nos seus computadores e falamos de Jesus para aquele povo todo. A mão do Senhor que dá coragem e trepidez. A mão do Senhor que leva você como missionário a outros países. A mão do Senhor que leva você a proclamar o Evangelho a tempo e fora de tempo, não importa o lugar, não importa onde, não importa quando. A mão do Senhor sobre você, te guiando para proclamar as boas novas, a salvação. Na primeira cela com juvenis foi lindo, 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 lindo. Alguns não falaram, mas escreveram. Na verdade, tiveram aqueles que falaram, tiveram aqueles que escreveram. E eu fiquei muito feliz com o que escreveram. Pais, incentivo o seu juvenil a participar da célula que acontece na quinta-feira, 6h30, pelo Zoom. É muito maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Queridos, a mão do Senhor sobre os nossos juvenis. As mãos do Senhor sobre os nossos jovens que precisam tomar decisão de profissão, que precisam tomar decisão de casamento, dos relacionamentos, os namoridos, os namoros, se é para casar, se não é, a mão do Senhor, livrando os nossos jovens de escolhas equivocadas, de algo que não queremos que aconteça com eles. A mão do Senhor sobre os nossos irmãos da terceira idade. Eu preciso da mão do Senhor sobre a minha vida. Eu comecei a orar antes de trazer essa mensagem, dizendo: Deus, eu preciso das suas mãos sobre a minha vida. E eu quero que você ore. Peça as mãos de Jesus sobre a sua vida. Peça a mão de Jesus sobre a vida do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Peça a mão do Senhor sobre a vida dos seus netos. No momento em que estivermos tomando a ceia,
nós vamos encerrar o nosso culto, deixar a ceia aqui para os irmãos tomarem e já se retirarem, porque nós não podemos ter aglomeração. Nós vamos ter que proceder assim, nessa liberdade de você tomar a ceia e se retirar, para a gente não ter problemas. Que você possa tomar a ceia e dizer assim: Senhor, mais que o símbolo do pão e do vinho, eu preciso da sua mão sobre mim, gerando em mim domínio próprio, gerando em mim perseverança, gerando em mim paz, a mão que traz paz em meio à angústia, à aflição, a mão do Senhor que traz fé, aumenta a minha fé, a mão do Senhor que traz humildade, que quebra o meu orgulho, a minha soberba, a mão do Senhor que me ensina, a mão do Senhor que gera alegria, a mão do Senhor que gera amor, a mão do Senhor. No momento que você estiver tomando a ceia, que você peça em oração: eu quero a sua mão sobre mim. E você, esposa, e você, esposo, e você, filho, pegue a mão do seu pai, ponha sobre você e fala assim: Pai, me abençoa. Estava pastoreando em Curitiba e nós fomos numa casa de repouso de idosos. Lá em Curitiba tem uma casa de repouso de idosos. Quem coordena essa casa são os luteranos. Olha que ação maravilhosa de Deus. Uma casa coordenada por luteranos, uma esposa de pastor presbiteriano sendo visitado por metodista. A irmã Amanda, 82 anos. A irmã Amanda, 82 anos, é um exemplo da mão do Senhor sobre ela. E a Amanda pedia 3 coisas para Deus conservar nela. 82 anos, ela dizia: eu oro a Deus todos os dias para Deus conservar a minha memória, a minha fé e os meus olhos para ler as Escrituras. E aquela senhorinha de 82 anos, com uma memória maravilhosa, com uma visão maravilhosa, com uma fé tremenda, e foi conosco um jovem que entendia o poder da bênção de uma pessoa idosa, que é a bênção da experiência, é a bênção de quem já caminhou muito com Jesus. O nome dele é Fernando. Fernando chega na visita, nós estamos para encerrar a visita para a irmã Amanda, orando, cantando, meditando na palavra. Fernando fala assim: a senhora pode me abençoar? Fernando pega a mão da Amanda e coloca sobre a cabeça dele assim: eu gostaria que a senhora me abençoasse. Eu quero, lá na sua casa, em um momento oportuno que você sentir necessidade, esposo, me abençoa. Você, marido, fala para sua esposa. Você, filho, fala para o seu pai: põe as mãos sobre mim. Me abençoa em nome de Jesus. Irmãos, isso há um poder, há uma manifestação da glória de Deus, há uma manifestação da graça de Deus, há uma manifestação poderosa sobre isso. Algo que nós perdemos e não devíamos ter perdido é o bença Pai, é o bença Mãe, porque a resposta, igreja, era Deus te abençoe. A resposta, igreja, era Deus te abençoe. A resposta era Deus te abençoe. Deus te abençoe. Aleluia. Bença Pai, bença Mãe. A resposta era Deus te abençoe. Nesta noite, Deus está restaurando nas nossas vidas uma atitude que nós precisamos tomar, impor as mãos sobre os nossos e abençoá-los em nome de Jesus. Convido você a se colocar de pé. Oração de consagração. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial.
obediente à instituição do teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da tua divina majestade o memorial que o teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios que ela nos agracia. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com teu Filho Jesus Cristo, concede-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade abençoe os dons de pão e vinho, para que recebendo segundo a instituição do seu Filho sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que santifiques com teu Espírito e consagres as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Após ter ceado, Jesus toma o cálice e diz: este é o cálice da nova aliança. Fazei isto em memória de mim. Em memória, lembrança, recordação do lindo, maravilhoso amor que o Senhor tem por nós, quando Jesus foi à morte de cruz, para que através do sangue de Jesus tenhamos perdão, remissão dos nossos pecados. Isaías 59:2 diz que os nossos pecados, as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. 1 João, capítulo 1, verso 7 diz assim: se andarmos na luz que andar com Jesus e mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A ceia é memorial de vitória, vitória da morte. Jesus, ao ir na cruz, nos concede vida eterna, nos concede salvação. Em reunião familiar, com a possibilidade da partida do nosso irmão, eu disse: Deus está falando que o céu pertence aos seus filhos. Todo aquele que tem Jesus, o céu lhe pertence. Estamos tendo muitas pessoas falecendo neste momento. Aqueles que têm Jesus, o céu lhe pertence. A ceia é para você. Se você entrou nesta noite pensando que está impossibilitado de tomar a ceia, eu quero convidar você a fazer a sua oração de pedido de perdão, confessando o seu pecado e tomando a ceia do Senhor, dizendo para o Senhor para Ele te ajudar, que a mão dele venha a te ajudar a abandonar, a deixar a prática do pecado, para que você possa cear, ter comunhão com Ele e ter a manifestação da graça, do amor, da misericórdia do Senhor sobre a sua vida. A mesa está preparada, a ceia está pronta e nós vamos deixar ela para você tomar e se retirar. Nós vamos encerrar o nosso culto, ok? E você vai poder vir tomar a sua ceia e se retirar. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão maravilhosa do Espírito Santo de Deus, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje, para todo sempre. Amém. Nós vamos organizar, os irmãos podem se assentar.